Ol- Olá, graça e paz. Eu quero aqui estar neste momento com você, tratando um assunto que tem sido muito polêmico, haja vista aí por muitas pessoas, por falta do conhecimento deste assunto, e muitos têm até se embasado com alguns textos para poder estar afirmando, ou seja, embasando o seu pensamento. Então, neste momento, nós estaremos tratando sobre o eunucado. O eunucado. Não sei se você já ouviu falar essa palavra. A palavra eunuco, ou seja, vem o eunuco, que é o eunucado. Palavra esta que Jesus usou para dar resposta a um grupo de pessoas que estava falando com Jesus a respeito de divórcio, a respeito de casamento. Então, neste momento, nós estaremos juntos aprendendo mais um pouco acerca da palavra do Senhor. Meu nome é Valdeir Gomes e neste momento estaremos aprendendo um pouco a importância sobre esta palavra. Mas antes de nós começarmos, eu quero pedir a você que você se inscreva no nosso canal, ative aí os sininhos de notificações para que quando nós estivermos postando novos vídeos, você possa ser o primeiro a receber em primeira mão. E que você também deixe os seus comentários aí logo abaixo, você curta, compartilhe com outras pessoas, deixe aí o seu joinha, o seu gostei, porque você estará nos ajudando. E principalmente os seus comentários aí embaixo. Você pode estar deixando o seu comentário para que a gente possa estar gravando novos vídeos a respeito de outros assuntos ou alguma dúvida que você estiver em mente. Então vamos lá para o nosso vídeo. É um texto que se encontra em Mateus, no capítulo 19, versículo de número 12, diz, Jesus está falando assim, porque há eunucos de nascença, há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunuco, por causa do reino dos céus. Quem é apto para admitir, admita. Então aqui estou com a minha Bíblia, Mateus capítulo 12, capítulo 19, versículo de número 12. Então nós estaremos estudando um pouco acerca do eunucado. Então por que Jesus falou esta palavra? Por que Jesus abordou esse assunto? E aqui ele falou para dar ênfase ao assunto a qual ele estava tratando, ele citou o eunucado. Porque quando nós vemos essa palavra eunuco, muitas pessoas têm torcido este texto para justificar a sua interpretação, e por isso nós vemos aí o que está acontecendo hoje por falta do conhecimento da palavra do nosso Deus. Mas neste momento, esta dúvida ela vai ser tirada do seu coração através da própria palavra de Jesus. O que estava acontecendo aqui? Porque logo quando aconteceu que Jesus estava ali concluindo a sua palavra, ali deixando a Galileia, ali ele foi para um território da Judéia, além do Jordão. E ali uma multidão seguiu Jesus e Jesus curou ali algumas pessoas. Mas só que naquele acontecimento, aqui nós vemos que
alguns fariseus, eles ousaram, melhor dizendo, experimentar Jesus. Então eles começaram a perguntar se acerca do divórcio. E ali eles perguntam se era lícito divorciar sua esposa por qualquer coisa. Se era lícito divorciar-se da sua esposa por qualquer coisa. E ali Jesus, ele começa a explicar ali para aqueles fariseus, para aqueles que estavam ali fazendo aquela pergunta a ele, e Jesus explica que ele disse, não foi assim desde o princípio. Desde o princípio não foi assim. Desde o princípio não foi assim. Então Jesus explica e diz, vocês não leram na lei? O que está escrito na lei? O que está escrito? Então, desde o princípio não foi assim. Ele disse, o homem, ele se unirá à sua mulher, ou seja, ele deixará ali a sua casa, a casa dos seus pais, e ele se unirá à sua mulher e seria uma só carne a partir daquele momento. Aí eu tenho feito algumas perguntas para alguns colegas, principalmente colegas de trabalho, a respeito de casamento. E algumas perguntas que eu tenho feito, eu tenho obtido resposta totalmente contrária ao que nós vemos acerca da importância que Deus dá para o casamento. Então, quando nós observamos este texto, então Jesus estava explicando àqueles homens que a única maneira a qual era lícito o homem de repudiar a sua esposa ou dar carta de divórcio era quando tivesse uma relação ilícita, uma relação sexual ilícita. Não era por qualquer coisa. Então, quando nós observamos aqui, hoje, nós vivemos principalmente em pleno século XXI, aonde casais eles se separam por qualquer coisa. Aonde pessoas passam um dia, uma semana casados e eles se separam após de toda aquela festividade por qualquer coisa. Hoje muitas pessoas estão ousando a acabar os seus relacionamentos. A melhor opção é acabar com o seu relacionamento, com o seu casamento, por qualquer coisa. Mas só que quando nós observamos aqui Jesus a falar acerca disso, ele está dizendo, não é por qualquer coisa que você deve terminar o seu relacionamento, terminar o seu casamento, lícito. Não é lícito. Mas quando nós observamos hoje, principalmente nos aconselhamentos, principalmente pastorais ou vice-versa, em consultórios, em outros meios que as pessoas procuram os seus recursos, e alguns ele enfoca principalmente o divórcio. Mas quando nós observamos antes de acontecer o divórcio, acontece o repúdio. O repúdio, o que é o repúdio? O repúdio é quando duas pessoas estão morando junto e eles não têm mais relações, eles não têm mais comunicações, eles não têm mais intimidade, eles não têm mais vínculo nenhum. Então está acontecendo o repúdio. Um está repudiando o outro, ignorando o outro. E quando essa ignorância, e quando a pessoa está ignorando o outro, ele está repudiando. E muitas pessoas não aguentam passar esse processo, uma vida de aparência, então ela pede o divórcio. É isso que Jesus está falando.
Mas só que antes de acontecer o divórcio, acontece primeiro o repúdio, essa exerção de relação. Acontece antes tudo isto que eu acabei de afirmar a você. Um divórcio ele não acontece da noite para o dia. Antes acontece todo este processo. Então, Jesus está falando, mas por que isso acontece? Por causa da dureza do coração do homem. Por causa da dureza do coração do homem. E voltando a esse assunto e voltando à pergunta que eu falei que eu fazia e faço até hoje, eu pergunto para alguns colegas e a resposta que eu obtive sempre é a mesma. Qual é a pessoa mais importante hoje na sua vida? E alguns já colocam os seus pais. Os meus pais são as pessoas mais importantes na minha vida. Mas biblicamente está errado. A pessoa mais importante na vida de um homem que tem uma família é a sua companheira. A pessoa mais importante é a sua companheira, é a sua esposa. Porque, biblicamente, ela na terra ela é a pessoa mais importante na sua vida. Por quê? Porque ela se torna um. Os dois, eles se tornam uma só carne. Então, ela é você e você é ela. Então, a partir deste momento, nós somos um só. Então, quando eu cuido de mim, ou eu cuido dela, nós estamos cuidando de uma pessoa só. Então, se eu não dou importância à minha esposa, eu não estou dando importância a mim mesmo, porque ela é minha coroa. E Jesus ele está tratando deste assunto. E ele diz, o que o Deus uniu, o homem não separe. Ou seja, o seu homem interior, ele deveria observar com muita atenção. Porque Jesus aqui ele não está dizendo que isso não vai acontecer. Ele dá tipo uma sugestão. Ele diz aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Então, no versículo 6 do capítulo 19, nós vemos na palavra que tem um or, melhor dizendo. Ele fala, o homem não separe. E na palavra separe, ele põe um com som de ir. Então se dá o entendimento de uma sugestão. Não é de uma afirmação, igual muitos falam. Porque se isso fosse uma afirmação, não aconteceria divórcio de forma alguma. Porque Deus uniu, ninguém tem essa capacidade de separar. Mas nós vemos aqui Jesus está falando sobre uma sugestão a qual Deus está nos alertando. Para que eu não possa ter esse tipo de atitude. Por que isso acontece? Aí Jesus vem com esta palavra, a qual nós estaremos abordando para finalizar em poucos minutos. Por quê? Porque Jesus, depois ele começa a dizer, porque nem todos estão aptos para isto. Eles não estão aptos para o casamento. Então eu acho muito importante, hoje tem muitas instituições que dão aí curso de casais, de noivo, toda aquela preparação. O meu conselho, você que está me assistindo esse vídeo, que você pudesse fazer um curso desse, fazer logo toda uma preparação, para que você mantenha
essa confiança. Então, aí ele vai e continua dizendo no versículo 12, que foi o versículo a qual eu li. Então, quando nós observamos aqui, porque há eunuco de nascença, Jesus ele abordou aqui 3 características para um eunuco, que não tem nada a ver com o homossexual ou o homem impotente, que ele não pudesse constituir um matrimônio. Totalmente distorcido do que a gente tem ouvido nos dias atuais, e nós vemos muitas pessoas se apoiando sobre este versículo sem entendimento da palavra. O que quer dizer eunuco? A palavra eunuco. O que é um eunuco? Um eunuco, Jesus está falando, há eunuco de nascença. E depois ele disse, há eunuco que foram feito eunuco. E há eunuco que se fizeram eunuco. E logo abaixo ele diz para quê? Por causa do reino de Deus. Então Jesus ele faz uma ligação com o casamento, com o homem e com a mulher. Por quê? Porque a igreja, ela simboliza uma mulher. E Jesus, o homem, que ele não separa nunca da sua esposa. Louvado seja o nome do Senhor. Deia o que der. Jesus ele derramou o seu sangue para proteger a sua esposa. Para proteger a sua esposa, que é a sua mulher, que é a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Agora eu pergunto, o que você está fazendo para proteger o seu casamento? Para proteger a sua esposa? Então, quando nós observamos aqui, através desta palavra sem entendimento, está acontecendo matrimônio com pessoas do mesmo sexo. Por quê? Porque muitos embaseiam sobre este texto sem entendimento. Porque quando nós observamos o texto, a palavra diz que alguns nasceram eunucos. Mas qual era a função de um eunuco? O que é um eunucado? O eunucado, o que significa eunuco? Eunuco é uma pessoa dedicada. Uma pessoa dedicada. Então, uma pessoa dedicada, ela se dedica a seu casamento em todas as circunstâncias. Ela é dedicada. Qual é a função de um eunuco? O eunuco, ele é dedicado a uma causa. Observe bem. O eunuco ele era dedicado a uma causa. O eunuco ele era dedicado a uma instituição. O eunuco ele era dedicado a uma pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. Porque um eunuco, ele se fazia eunuco. Porque quando nós observamos por que um eunuco, ele era de nascença. Porque naquela época, quando algumas pessoas, elas nasciam dentro de uma casa, elas faziam parte daquela família e servia aquela família até o fim da sua vida. Porque ela era querida naquela família e era isso que ela escolheu para ela. E ela morria naquela família, servindo aquela família. Servindo aquela instituição, porque uma família, ela é uma instituição, a primeira instituição instituída por Deus é a família. E por isso o ataque
de Satanás sobre a família, sobre o casamento. Mas através deste conhecimento, você vai estar armado para defender o seu casamento, a sua instituição. Você vai estar apto por esta causa nobre, a qual muitos estão lutando, louvado seja o nome do Senhor. E eu aqui neste momento, eu estou trazendo este conhecimento para que você também possa lutar pela sua família. Então, o eunuco ele era dedicado a uma pessoa, dedicado a uma causa, a uma instituição e a uma pessoa. Por quê? Esta pessoa que você casou com ela, então simbolicamente você está castrado. Você não é homem e você não é mulher para nenhum outro homem. E você não é homem para nenhuma outra mulher. Você está espiritualmente castrado e você vai servir só a sua esposa e vai servir só o seu esposo. Louvado seja o nome do Senhor. É uma dedicação. Você vai estar dedicado à sua mulher, você vai estar dedicado ao seu esposo. Você vai lutar por essa instituição, por esta causa nobre que é a família. Então, quando nós observamos este texto, espero que fique bem claro e você pode fazer as suas pesquisas mais a fundo, porque muitos estão pegando esse texto distorcido para apoiar o seu raciocínio e cometer atrocidade a qual está destruindo as famílias. Mas neste momento, como defensor da família, a família de Deus e a nossa família, ela é algo muito importante para as nossas vidas. E ela deve ser algo importante para você. Ela é algo importante para Deus. Por isso nós vemos o ataque sobre a família. E ele começa com tudo isso, com repúdio, e vem o divórcio para destruir a família. Por quê? Porque está faltando conhecimento das pessoas para lutar pelo seu casamento, para lutar pelo seu companheiro e pela sua companheira. Então, quando nós observamos, Jesus diz, porque uns se fizeram eunuco, outros foram de nascença, e outros homens fizeram. Mas quando os homens fizeram, por quê? Quando um eunuco, uma pessoa que estava servindo a casa de um rei ou de um senhor, e ele cometia algum erro, então aí sim ele era castrado. É por isso que Jesus diz, uns que foram feitos, mas outros se fizeram. Então eu me faço de eunuco, porque eu só sirvo a minha esposa. Eu sou dedicado a esta pessoa, dedicado a esta causa que é a minha família. Então por isto é que Jesus diz, quem está apto para isto? Nem todos estão aptos para isto. Nem todos. Por isso que você vê o que está acontecendo à sua volta. Porque nem todos estão preparados para este momento. Para ter para o eunucado. Você é um eunuco. Eu sou um eunuco. Porque nós somos dedicados à instituição. E aí Jesus aplica o reino de Deus. Porque nós estamos juntamente com as nossas esposas, com a nossa família, servindo a um reino, que é o reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós temos que defender este reino. Quando nós defendemos esta causa, a uma família, somos dedicados a uma pessoa, nós estamos aptos para admitir que nós fazemos parte de um povo que vai morar com Deus.
Louvado seja o nome do Senhor. Então eu quero aqui estar deixando esta palavra de alerta, de compromisso, para que você seja compromissado com esta causa, com esta instituição que é a família, e com esta pessoa que é seu esposo e a sua esposa. Então fique esta palavra no seu coração. E eu quero aqui estar pedindo a você que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, deixando aí o seu like, ativando, não esqueça de ativar o sininho de notificações, para quando estivermos postando novos vídeos, você seja o primeiro a receber em primeira mão. Então aqui foi mais um conteúdo de valor para a sua vida. Que é Valdeir Gomes, um forte abraço e muito obrigado. Que Deus os abençoe.